Corrida contra o tempo. Essa é a grande realidade hoje do clube de regatas Vasco da Gama. Correr para regularizar o zagueiro argentino Manuel Capasso e correr para regularizar o jovem volante Andrei Santos. Tudo isso visando o clássico do próximo domingo contra a equipe do Flamengo. Além também, é claro, de buscar a recuperação o quanto antes do volante Marlon Gomes, do atacante Lucas Figueiredo, do ponta Luco Orediano e também do zagueiro Robson Bambu. E é claro, novamente, tudo isso visando o grande clássico dos milhões. A gente vai falar sobre isso agora, neste Boa Noite Gigante, trazer todas as informações de tudo que está acontecendo no nosso Gigante da Colina. Falar também, é claro, sobre a situação do jovem atacante Lelê, hoje um dos grandes destaques do Campeonato Carioca, vestindo a camisa do Voltaço. Deu ali para muitos um balão no Vasco. O grande problema que poucos falam é que quem saiu do negócio foi o próprio Vasco da Gama. O respeito está voltando e foi isso que o Paulo Brax fez nesses últimos dias. E pôs respeito ao Vasco. O Vasco, meus amigos, não é clube para servir de leilão a ninguém. E eu tenho certeza que a partir desse posicionamento da diretoria do Vasco, as outras negociações começarão a mudar contra reforços chegando no Cruz Maltino. Mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Antes de tudo, quero agradecer a todos vocês, pois hoje chegamos aí à marca dos 87 mil inscritos. Faltam apenas 3 mil para a gente chegar aos 90 mil inscritos. Uma marca muito importante, uma marca muito legal, uma marca muito grande aqui para o nosso canal. E é claro, é por isso que eu venho aqui pedir a sua ajuda. O foco é os 90 mil e eu preciso de vocês. Temos mais de 20 milhões de torcedores, não é possível que não tenhamos 3 mil para chegar aos 90. Então conto aí com a sua ajuda, não saia desse vídeo de verdade, tanto você que está chegando aqui pela primeira vez, quanto você que está aqui diretamente e ainda não é inscrito, sem se inscrever no nosso canal. Além disso, também conto com o seu apoio, com a sua ajuda no like, no joinha, no gostei, pois isso é essencial. A gente passou um período aí sem postar vídeos, então o YouTube tá dando uma travada na nossa divulgação e é preciso aí, principalmente, a sua ajuda. Então, larga o dedo no like, no joinha, no gostei e ative também o sininho de notificação. E é claro, aqui embaixo deixe os seus comentários se você tá empolgado com esse clássico do próximo domingo contra o Flamengo e se ficou chateado com a situação do jovem atacante Lelê. Mas vambora, né, rapaziada? Sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama. Eu já quero começar primeiramente falando sobre o assunto que mais movimentou a tarde de terça-feira no meio da torcida vascaína. Pois o Vasco tinha negociações avançadíssimas com o atacante Lelê para sua chegada após o término do Campeonato Carioca. Como iria funcionar? Lelê viria ao Vasco, o Vasco pagando R$500 mil pelo atleta por um empréstimo até o final do ano. Caso houvesse o interesse do Vasco da Gama em comprar o jogador, o Vasco pagaria ao Itaboraí Profute, clube que hoje detém os direitos econômicos do atleta, R$500 mil por 70% do seu passe. Isso já estava alinhado, isso já estava tudo certo. Houve uma reunião entre o presidente e o vice-presidente do Itaboraí Profute, e também com o empresário de jogador, onde tudo isso que nós passamos a vocês agora foi alinhado. Porém, nesses últimos dias houve a informação que após essa reunião com o dirigente do Vasco da Gama, houve uma reunião com exatamente as mesmas pessoas. O presidente do Itaboraí Profute, o vice-presidente do Itaboraí Profute, o empresário de jogador, mas com o dirigente do Fluminense. O Vasco ficou sabendo, em nome do Paulo Brax, e isso fez com que, de fato, o Vasco saísse das negociações. Inclusive, como a gente trouxe a vocês, né, já no Fala Gigante pela parte da tarde, o Paulo Brax deixou bem claro sobre essa situação, abre aspas, o Vasco não vai entrar em leilão por nenhum jogador, por jogador nenhum, e não negocia quando a linha não é reta. Dessa forma, não temos mais acordo e estamos fora da negociação. Ou seja, o Paulo Brax ficou muito chateado com tudo que aconteceu, realmente soube dessa notícia e não à toa, inclusive hoje, pela parte da tarde, o Fluminense, através de suas redes sociais, oficializou a contratação do atacante de 25 anos, Lelê. Através de suas redes, o Fluminense diz assim: Fluminense Futebol Clube assinou pré-contrato com o atacante Lelê. O atleta, que se apresentará ao clube após o término do campeonato estadual, chegará por empréstimo junto ao Itaboraí Profute até o final de 2023. Inclusive, torcedor vascaíno não para por aí. Uma tarde, como a gente trouxe, muito agitada, principalmente devido a essa informação. E quem, além do Paulo Brax, também recebeu aí, aliás, recebeu não, né?
deu um posicionamento sobre toda essa situação foi o diretor técnico do Vasco da Gama, Abel Braga. O Abel que inclusive vinha sendo a linha de frente nas negociações. O Abel tem uma amizade muito grande hoje com os dirigentes do Itaboraí Profut, exatamente por essa amizade que tinha e tem, eu acho, né, até o momento. Não sabemos como está a relação hoje do Abel com eles. Havia a expectativa de que por esse vínculo pessoal houvesse a grande oportunidade do Lelê vestir a camisa do Vasco da Gama. E exatamente por esse vínculo, como informamos, o Abel que vinha estando aí negociando diretamente com os dirigentes do Itaboraí Profut. Inclusive no último domingo, só para vocês terem noção da grande, não sei nem a palavra certa a utilizar, mas vou utilizar brincadeira, palhaçada feita aí com os dirigentes do Vasco da Gama. No último domingo, o Abel Braga fez contato com os dirigentes do Itaboraí Profut e o próprio Abel ouviu deles que realmente o negócio ainda estava de pé. Porém, não estava. E exatamente por esse motivo, o Abel Braga falou sobre a postura do atacante Lelê nessa tarde de hoje, após ser confirmada a sua chegada ao Fluminense. Ele disse assim, ó, abre aspas, o Vasco desistiu porque o Vasco gosta de negociar com homens de palavra, e esse cara, nem empresário dele, ou o Itaboraí, foram homens para cumprir aquilo que foi negociado. Esse tipo de jogador, para nós, não serve. Palavras duras, palavras fortes do Abel Braga sobre o atacante Lelê. E, gente, só para trazer uma informação a vocês, o Lelê, como a gente já havia informado, é aqui do Rio de Janeiro. O Lelê é de Manguinhos, uma comunidade local aqui do Rio, e eu tenho muitas pessoas do meu vínculo que conhecem o jogador. Tenho realmente pessoas próximas, um que estudou com o Lelê, outro aí que conheceu o Lelê desde pequeno. Por isso, exatamente por esse motivo, eu confirmei que o Lelê é de fato um torcedor do Fluminense. Isso foi me passado há muito tempo, só que eu não havia falado a vocês. E além do mais, eles me deixaram bem claro que o Lelê sempre jogou bola, mas nunca foi isso tudo. E além desses dois, eu conheço um outro, que no ano passado disputou uma final com o Lelê. O Lelê jogava pelo Maricá, não sei se vocês sabiam disso. O Lelê o Lelê era um jogador do Itaboraí Profut e foi emprestado ao Maricá nessa última temporada. Porém, o que aconteceu? Ele foi contratado para um time amador de Maricá. Disputou um campeonato ali local da região. O time dele, que era praticamente de atletas profissionais, mesmo atuando pelo amador, venceu esse time de um colega meu pelo placar de 2-0 com o Lelê marcando um gol. E esse amigo meu, que foi o adversário do Lelê nessa final de um campeonato amador no ano passado, ou seja, o Lelê ano passado estava disputando um torneio amador, me deixou bem claro que o Lelê não é essa bola toda não. Inclusive hoje, logo assim que saiu essa notícia, ele próprio falou: brigar pelo Nenê, né? Lelê, aliás, disputar pelo Lelê é brincadeira. Ele ainda confirmou 2 meses da vida dele que ele joga bem. Vai por mim. Então, gente, calma. É claro, a gente fica chateado pelo destaque que ele vem tendo, vestindo a camisa do Voltaço nesse campeonato carioca, mas vamos cravar uma coisa aqui, é só o Lelê. O Vasco, com toda certeza, tem grande oportunidade de trazer um jogador muito melhor que o Lelê nesse mercado. A janela só fecha em abril, ainda tem mais de um mês aí para buscar um jogador para ser esse sombra aí do Pedro Raul. E tenho certeza que o Vasco conseguirá um atleta com um nível maior do que o Lelê. O Fluminense só entrou nessa negociação para criar essa rivalidade inexistente. Inclusive muitos torcedores aí do Fluminense nas redes sociais se achando, comemorando como se fosse um título. É uma rivalidade que não existe, que eles estão tentando criar de todas as maneiras. Até gol foi considerado título, né? Teve até camisa comemorativa para aquele gol de Germancano. E é a partir disso que a gente vê que realmente o Fluminense, a diretoria, os torcedores estão comemorando cada detalhe que acontece quando se trata de Vasco. Que agora até a contratação do Lelê está sendo muito comemorada e aplaudida pelos torcedores do Fluminense, pelo chapéu aí que para eles foi dado em cima do Vasco da Gama. Mas enfim, deixa a sua opinião, se você fica chateado aí, no caso com a ida do Lelê ao Fluminense e não ao Vasco, mas volto a repetir, é só o Lelê, com toda certeza tem atletas melhores aí no mercado do futebol. E falando em mercado, temos aí novidades importantes a trazer a vocês. A primeira sobre o lateral direito Paulo Henrique. Hoje pela parte da tarde o atleta foi regularizado no bid da CBF e com isso está apto para enfrentar o Flamengo nesse próximo domingo. Ele que chega por empréstimo junto ao Atlético Mineiro até o final do ano sem opção de compra. Inclusive o próprio Vasco da Gama informou nessa tarde de hoje que amanhã o lateral direito estará fazendo a sua apresentação oficial através de uma entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa a 1h da tarde. Na sequência, haverá também uma entrevista com o zagueiro e capitão Léo, ou seja, o nosso lateral direito, reserva do Pumita, estará sendo apresentado amanhã no Centro de Treinamento Moacir Barbosa.
E se hoje o Lelê foi regularizado, nessas últimas horas, a expectativa é que mais 2 atletas ainda também venham a ser regularizados nessas próximas horas. Quem são eles? O volante, perdão, né? Andrei Santos, o zagueiro Manuel Capasso. 2 atletas aí que já tem tudo certo com o Vasco, inclusive segundo informações, mesmo diante ainda não anúncio oficial, o Andrei já assinou o contrato com o Vasco. E olha só, pelo andar da carruagem, a expectativa é que esse anúncio saia nas próximas horas de hoje, no mais tardar amanhã. Inclusive, há grandes possibilidades aqui durante a gravação desse vídeo, o Andrei Santos já vem até ter sido anunciado oficialmente, e o Vasco corre quanto tempo para regularizar esses 2 atletas, pois tem até amanhã aí o prazo para inscrição dos 2 jogadores. O Andrei precisa ser regularizado, acredito que será mais fácil, e hoje o Manuel Capasso ainda não foi regularizado, mesmo já sendo anunciado há muito tempo, pelo aguardo aí do Vasco da Gama no envio da documentação do jogador por parte da AFA, que é a Federação do Futebol Argentino. Mas a expectativa é que tanto o Andrei quanto o Manuel Capasso venham ter aí o passe regularizado, a sua situação regularizada, para que no próximo domingo estejam em campo enfrentando o Flamengo no Maracanã, nesse clássico dos milhões, que é importantíssimo, e é claro, os 2 são reforços aí de peso, e além deles 2 também que devem e podem estar à disposição, a expectativa é que outros atletas também possam estar reforçando a equipe do técnico Maurício Barbieri. São eles Robson, Figueiredo e Marlon Gomes. Esses 3 principalmente. Luco Orediano ainda não iniciou o trabalho de transição do Desp ao campo, diferente do Marlon Gomes, do Figueiredo e do Robson, que já iniciaram esse trabalho de transição nessa semana e deve ser finalizado, inclusive, nesses próximos dias. O Orediano ainda nem sequer, como a gente trouxe a vocês agora, iniciou esse trabalho de transição, então dificilmente estará realmente à disposição para esse clássico do próximo domingo. Outra informação importante ainda aqui sobre Andrei, gente, se trata da convocação. O Vasco já corre o risco de ficar sem o Andrei Santos por muito tempo, devido à sua saída, né, ao Mundial, que acontecerá na Indonésia em maio, e também, é claro, a sua saída antecipada em julho para o Chelsea. A expectativa é que o Andrei venha a ser até mesmo convocado pela seleção brasileira. Quem é hoje o técnico interino da seleção é o Ramon Menezes, mesmo treinador da seleção brasileira sub-20, campeão do Sul-Americano, que teve como grande craque capitão o próprio Andrei Santos. E nessa convocação, que vai acontecer na próxima sexta-feira, pelo próprio Ramon Menezes, há essa dúvida se haverá ou não a presença do Andrei. Serão aí amistosos contra o Marrocos no dia 25 de março, em partida disputada no próprio Marrocos. E há realmente essa chance do Andrei ser convocado, inclusive o próprio é realmente esperado para fazer parte dessa lista de convocados do grupo da seleção brasileira. Ele mesmo tem essa grande expectativa. Então, meus amigos, se o Andrei for convocado para esse amistoso, ficará mais tempo de fora, mais partidas de fora do Gigante da Colina. Gente, fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante. O último vídeo, de fato, agora dessa terça-feira, com muitas informações, uma terça bastante agitada. A gente espera que o quanto antes saia essa regularização do Andrei Santos, saia essa regularização do Manuel Capasso, para que eles possam estar em campo aí, treinando com o elenco Cruz Maltina. Gente, fica por aqui. Se inscrevam, compartilhem. Muito obrigado pelos 87 mil inscritos. E como nós sempre falamos, vamos que vamos e saudações vascaínas.